A humilhação que ela faz a um simples garçom surpreende o fazendeiro dono do restaurante. Naquela noite rigorosa de inverno, o vento soprava cortante e as luzes do restaurante Sabor da Terra piscavam como estrelas distantes. Rosa, a poderosa proprietária, sentava-se em sua mesa habitual, a mais próxima da janela, do lado onde a tempestade parecia mais feroz. Ela era a rainha daquelas paredes, mas por trás de sua máscara de confiança, um turbilhão de inseguranças e escândalos a atormentava. Eram as horas mais escuras, e no fundo do seu coração, ela temia ser descoberta. Miguel, o garçom, apenas 20 e poucos anos, observava a cena com apreensão. Seus olhos seriam mais fortes que qualquer tempestade. Ele sabia que aquela noite poderia não ser só um jantar. Seria um espetáculo. O clima estava tenso e a atenção de todos recaía sobre Rosa, que, com uma taça de vinho, se levantou e anunciou: "Acho que é hora de revelarmos o passado sombrio de nosso querido Miguel." As palavras ecoaram pela sala como uma punhalada. Um murmúrio correu entre os clientes enquanto a expressão de Miguel se transformava em uma máscara de dor e vergonha. Ele estava prestes a ser exposto. Rosa, com um sorriso afiado, começou a contar sobre seus deslizes, seus erros. "Quantos de vocês sabem que ele foi preso há alguns anos por roubo?" As vozes do público se misturavam em choque. Ela não hesitou. Havia uma paixão quase selvagem em sua entrega, como se a humilhação do menino a fizesse sentir-se no controle de sua própria fragilidade. Foi então que seu Álvaro, o fazendeiro e proprietário do local, entrou em cena, a expressão de quem presenciava uma tragédia. Ele nutria um amor secreto por Rosa, mas não podia ignorar a injustiça que estava acontecendo perante seus olhos. A cena desenrolava-se como um filme. Cada olhar e cada lágrima de Miguel criavam um enredo de dor sensível. Álvaro sentiu o peso da decisão em suas costas, intervir ou se render à força de Rosa. Miguel, por sua vez, lutava internamente. A dor da humilhação transformava-se em um fogo que queimava dentro dele. Ele sempre teve sua história, mas expô-la assim, sob a luz fúnebre do restaurante, era como jogar combustível no incêndio. Os murmúrios aumentavam, e ele podia sentir o olhar de desprezo dos clientes. Mas dentro do seu desespero, uma ideia começou a tomar forma. Vingança. Seria essa a resposta? E a dignidade? O que valia mais na balança cruel da vida? Naquela noite, o restaurante Sabor da Terra se tornava um campo de batalha emocional, onde segredos estavam prontos para emergir e o passado e o presente se entrelaçavam numa dança macabra. Estrondos de confusão e tensão percorriam o ar pesado, enquanto Rosa, em sua busca por poder, esquecia que a solidão muitas vezes é a companhia mais traiçoeira. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquela atmosfera carregada de tensão, onde os olhos se voltavam para Rosa e Miguel, a verdade parecia prestes a se revelar. Os murmúrios da multidão ressoavam como um eco distante, mas a realidade logo se tornaria ainda mais impactante. Enquanto Rosa se divertia às custas de Miguel, uma porta nos fundos do restaurante se abriu e uma figura familiar entrou, ofegante e desarrumada. Clara, a irmã de Miguel. Para sua informação, Rosa, esse garçom aqui não é quem você pensa que é. Clara gritou, com os olhos ardendo em raiva. O ar parou. Todos olharam para ela, surpresos, enquanto ela se aproximava, os passos firmes e decididos. Ele não foi preso por roubo,
Foi por sua causa. As palavras caíram como uma bomba, estilhaçando. A cena. A multidão se agitou. Rosa, em choque, tentou se recompor. Mas a revelação de Clara era inegável. Miguel estava em choque. A dor da humilhação agora misturada à confusão. O que você está dizendo? Sua voz estava trêmula, mas havia uma centelha de esperança nos olhos dele. Você se lembra do incêndio na casa dos Tavares, Rosa? Clara continuou, dominando a sala com sua presença. Miguel estava tentando salvar a sua filha, e você sabia disso. Você o denunciou para se proteger. Ele pagou pelo seu erro, e você ainda tem coragem de se levantar e humilhá-lo aqui. O restaurante inteiro silenciou. A tensão no ambiente era palpável. Muitos começaram a sussurrar, tentando juntar as peças. Rosa, agora, com o rosto pálido, mal conseguia falar. A máscara de poder que ela usava começava a se despedaçar, revelando uma fragilidade inesperada. Clara, você está mentindo. Rosa tentou protestar, mas sua voz era fraca, sem a mesma segurança de antes. A pressão estava sobre ela. Não estou mentindo. Você se esqueceu do quanto isso me feriu? Ninguém acreditava em mim quando eu clamei por ajuda. Após aquele dia, todos só viam Miguel como um criminoso. E quem você pensa que é para fazer isso com ele? Clara encarava, seu olhar penetrante como flechas. Miguel ficou paralisado, absorvendo cada palavra como um raio de luz em um dia nublado. Uma mistura de emoções fervilhava dentro dele. Dor, raiva, mas também um fio de orgulho brotando. Ao mesmo tempo, o coração de Álvaro, que observava tudo, se despedaçava. Ele acreditava que Rosa era forte, mas agora a fragilidade dela o abalava. Ele sempre teve um amor platônico por ela, mas não poderia deixar que essa injustiça ficasse sem resposta. E nesse momento de revelação, uma outra porta se abriu no fundo. Um novo personagem, um homem de aparência desgastada, entrou. Clara, Miguel, ele ofegava. Eu vim assim que soube. O que aconteceu? O que você está fazendo aqui? Era Leandro, amigo de infância de Miguel. Eu tenho que falar com você. As palavras dele trouxeram expectativa, mas o que ele tinha a dizer poderia mudar tudo novamente. Miguel, despido de tudo, precisava entender se finalmente tinha o apoio de todos ao seu redor. Mas o que Leandro traria à tona? Uma nova verdade? Um novo segredo? O olhar apreensivo de Miguel refletia a incerteza em todos ali. O destino do restaurante Sabor da Terra estava prestes a mudar, e ninguém sabia as dimensões do caos que ainda estavam por vir. Enquanto Miguel ainda tentava absorver as palavras incendiárias de Clara, a tensão no ar era mais do que palpável. Era como se todos estivessem segurando a respiração. A entrada de Leandro provocou uma onda de expectativa, mas em meio a isso, um súbito estalo ressoou pelo restaurante. Uma lâmpada se despedaçou do teto, iluminando a cena com uma luz estranha. Quase vi, mas a situação foi além da escuridão. Clara, você não entende, gritou Leandro, a voz tremendo de urgência. A verdade é ainda mais complicada do que você pensa. Ele parou, os olhos fixos em Miguel. Tem algo mais em jogo, algo que você precisa saber. Miguel franziu a testa. O que quer dizer, Leandro? A ansiedade o consumia. Clara olhou para o amigo, seu olhar se misturando entre expectativa e receio. O pai de Miguel, ele não era quem você pensava, Leandro disse, suas palavras pesadas, cheias de um peso desconhecido. O murmúrio na multidão cresceu, como um eco de preocupação. Todos estavam tentando entender, mas Miguel estava perdido no meio da tempestade de emoções. Ele era um ladrão, e o incêndio não foi por acidente. O choque atravessou a sala como um relâmpago. Rosa, que antes parecia confiante,
agora estava paralisada, a cor sumindo de seu rosto. A revelação de Leandro começou a desmanchar as camadas de sua história, e os olhos de todos se voltaram novamente para Miguel, aguardando sua reação. Miguel sentiu a palma da mão suar enquanto o nó na garganta aumentava. Isso não pode ser verdade, exclamou Miguel, sua voz baixa, quase um sussurro, misturando descrença e dor. Meu pai, ele era um herói. A expressão de Clara se tornou severa e dura. Ele pode até ter tentado fazer o certo, mas a verdade é que ele estava envolvido em algo muito maior e perigoso. Miguel enfrentou Clara com determinação. O que você está tentando dizer? Cada palavra soou como se estivesse tirando um peso de seu peito. Ele não estava apenas tentando salvar a menina. Ele era parte de um esquema. O incêndio? A voz de Clara tremia de emoção. Ele estava lá por causa de um acerto de contas. Você foi levado a acreditar que tinha que salvá-la para justificar o que sofreu. A sala ficou em silêncio. Os clientes trocavam olhares, sem saber se acreditavam no que estavam ouvindo. Rosa respirou fundo. A máscara de confiança começava a achatar-se. Você é louca, Clara. Isso não faz sentido. Mas faz. Entenda, Rosa. Você estava certa sobre o que aconteceu. Miguel não roubou. Ele foi vítima da bagunça que o pai deixou. A indignação de Clara tirou Miguel de seu estado de paralisia. Você sabe o que isso significa, né? Miguel murmurou, o coração palpitando descontroladamente. Se tudo isso for verdade, então quem sou eu? O que isso diz sobre mim? A verdade ressoava dentro dele como um tambor. O que mais estava escondido? E foi nesse momento que algo no fundo do restaurante fez barulho. Uma nova figura apareceu. Um homem com um olhar grave. As linhas em seu rosto revelando histórias não contadas. Ele tá certo. Tá tudo conectado. Miguel sentiu um frio na espinha. Quem é você? Eu sou Carlos, o antigo sócio do seu pai. Ele se aproximou. As palavras pesadas. E você precisa ouvir a verdade, antes que seja tarde demais. A tensão aumentou, e Miguel estava prestes a escorregar para um novo abismo de revelações. O passado e o presente estavam colidindo. Tudo o que ele conhecia estava em risco de desmoronar. O que mais esse homem tinha a dizer? Cada respiração parecia um prelúdio para um novo ciclo de caos. O destino do sabor da terra ainda estava por ser escrito, mas a direção era incerta e assustadora. Miguel estava paralisado, as palavras de Leandro ecoando em sua mente como um tambor ensurdecedor. Todo o restaurante estava tenso, todos os olhares fixos no novo protagonista que havia atravessado a porta. Carlos, o antigo sócio do seu pai. Quem era ele? Que verdades mórbidas poderia trazer à tona? Precisamos conversar, Miguel, e rápido, Carlos disse, seu olhar preocupado, misturado ao temor da situação. O murmúrio cresceu entre os clientes. O que mais poderia acontecer naquela noite já tão cheia de revelações? Do que você está falando? Miguel perguntou, o coração acelerado. Você está dizendo que meu pai era um ladrão? Que tipo de esquema ele estava envolvido? Sua voz ficou mais baixa, mas cheia de urgência. Enquanto tentava manter a calma, o controle parecia escapulir pelas suas mãos. É sobre o incêndio. Ele não era só um acidente. Ele estava ali por uma razão. Ele não salvou a menina. Ele estava lá para um acerto de contas. Carlos hesitou, transformando suas palavras em lâminas afiadas. E você precisa saber que muita gente está envolvida nisso. Gente muito perigosa. O restaurante estava em silêncio, o clima profundo e pesado como uma tempestade se aproximando. Clara, ao lado de Miguel, estava tão abalada quanto ele. Por favor, continue. O que mais temos que saber? Carlos respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar uma verdade devastadora. O que você não sabe é que seu pai, ele não era o único.
Havia um parceiro dele, e esse parceiro fez algo terrível. A menina, a filha de Rosa, não era apenas uma inocente naquele fogo. Ela estava envolvida também. O choque atravessou a sala como um relâmpago. O quê? Como assim? Miguel mal conseguia processar. O olhar aflito de Clara refletia a mesma confusão. Rosa, que estava em silêncio, agora simplesmente estava paralisada. Uma sombra de temor cruzou seu rosto. Ela estava lá. E na verdade, Miguel, você não é só filho de um criminoso. Você também é filho de uma vítima e de um segredo. Sua mãe, Carlos disse, simplesmente. Ela estava envolvida. E o que sua família fez muda tudo o que você sabe. A sala ficou em silêncio assustador. Miguel sentiu seu estômago revirar. Uma confusão intensa, misturada com a dor de perceber que toda a sua vida pode ter sido uma farsa. O que isso significava? Todos no restaurante se entreolhavam, buscando sentido naquela revelação. Rosa, com o rosto pálido e os lábios trêmulos, finalmente conseguiu se pronunciar. Carlos, você está insano. Isso é uma loucura. Mas havia um tremor em sua voz que denunciava a verdade que ela estava tentando negar. Eu não estou insano. Estou aqui para fazer você entender. Carlos retrucou firme. A verdade é uma arma, Rosa, e você não pode escapar dela. E Miguel, ele se virou para o garoto. A escolha do que fazer agora está com você. Miguel ficou em choque. Ele teria acreditar que tudo aquilo era um pesadelo, que acordaria em sua cama e poderia deixar tudo para trás. Mas não era assim que funcionava. O que mais a vida havia escondido dele? Enquanto a tensão aumentava, algo inesperado ocorreu. Do lado de fora, um barulho ensurdecedor, como um carro colidindo contra um muro, fez todos pularem de susto. As luzes do restaurante piscavam e, no instante seguinte, a porta da frente se abriu com violência, revelando um grupo de homens encapuzados, rostos ocultos nas sombras. É agora! Ninguém se move! Um deles gritou, enquanto o outro sacava uma arma, apontando para a multidão em choque. As pessoas começaram a gritar, e Miguel sentiu que o chão sob seus pés estava desaparecendo. O que está acontecendo? Ele olhou ao redor, atordoado. A verdade que Carlos trouxe à tona agora parecia irrelevante diante da nova ameaça que pairava sobre todos ali. Saia da frente, você! Não sabe com quem está lidando. Um dos homens gritou avançando em direção a Carlos. A adrenalina disparou em Miguel. O que isso significava? Seria isso o fim? A vida dele estava prestes a mudar de novo, mas dessa vez de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. O sabor da terra tornou-se não apenas um campo de batalha emocional, mas também de vida ou morte. Miguel estava paralisado enquanto o caos se desenrolava diante de seus olhos. O homem encapuzado com a arma em punho rugia ordens, e a tensão no ar era sufocante. Ele não sabia se deveria correr ou enfrentar aquela nova ameaça. O que mais poderia acontecer? A verdade que Carlos havia trazido à tona parecia insignificante diante do perigo imediato. Todo mundo no chão. Vamos acabar com isso rápido. A voz do bandido reverberava. As pessoas se jogaram no chão, a expressão de desespero estampada nos rostos. Miguel, ainda em estado de choque, sentia o coração pulsar em suas têmporas. Clara puxou-o para baixo, o tremor nas mãos dela revelando o medo que também a consumia. Mas em meio à agitação, algo inesperado aconteceu. Os outros homens do grupo começaram a discutir entre si, e as vozes baixas eram preenchidas com uma tensão palpável. Não era para ser assim, um deles murmurou. E Miguel pôde sentir a urgência no tom, como se algo estivesse prestes a explodir. Rosa, que permanecia paralisada conforme as revelações a cercavam, agora se lançou à frente, como uma fera defensiva. Por favor, você não precisa fazer isso. Podemos resolver. Sua voz não era de poderosa, mas de alguém desesperado. Os encapuzados a ignoraram, mas um deles, de repente, olhou para trás
e algo em seu olhar chamou a atenção de Miguel. Uma breve troca de olhares, como se algo estourasse, um verdadeiro estrondo interrompeu o momento. O homem que estava no comando da operação foi empurrado e caiu contra uma mesa. Vão se ferrar, eu não tô aqui para brigar. O que Miguel não percebeu era que o encapuzado que falava tinha um sotaque familiar. Enquanto a luta se desdobrava, ele conseguiu dar um passo atrás. E neste instante viu perfeitamente o rosto do homem que estava sob a capuz. Fernando! Fernando! Um ex-amigo e rival de infância, agora era um bandido armado. Miguel sentiu uma vertigem. O que era aquilo? A amizade deles, o passado que tinham, agora pulverizado sob a sombra do crime. O ambiente ficou em um quase silêncio, a tensão tomada por uma incredulidade. Fernando virou-se, os olhos refletindo não apenas raiva, mas uma ferida profunda. Surpreso, Miguel, olha onde a vida me trouxe. Tudo isso por causa de você e da sua família perfeita. A ira em sua voz era inegável e Miguel sentiu cada palavra como um golpe. Você não sabe do que está falando, Fernando. Você não tem ideia do que está acontecendo. Ele queria gritar, queria que Fernando visse a verdade, mas não havia como convencer alguém que estava assim tão longe. Enquanto isso, outras vozes começaram a se sobrepor, a confusão reinava. Escuta, só estamos seguindo ordens, um dos homens murmurou, tentando manter a tensão sob controle. Ordem de quem? Rosa gritou, sua bravura tentando se erguer novamente. E aí, em meio aos gritos e à confusão, a luz da verdade começou a aparecer nos rostos. Clara, que olhava intensamente, finalmente entendeu. Foi você, não foi? Você é o traidor. A acusação, lançada como uma flecha, parou o tempo. Todos olharam para Fernando, o ex-amigo que agora parecia um inimigo cruel e calculista. A verdade dói, não é, Clara? Por isso você se escondeu. Mas o que eu fiz foi para mostrar quem são vocês de verdade. O abalo nas palavras dele ecoou como um trovão, culminando em uma tensão que fazia o ar parecer pesado. A sala fervilhava. Miguel sentia que era um filme, tudo acontecendo e, ao mesmo tempo, nada fazia sentido. Mas essa revelação estava prestes a se aprofundar. Uma terceira porta do restaurante se abriu. E uma figura familiar fez sua entrada, o olhar fixo e determinado. A silhueta era de Leandro. Então, o que ele queria? Parem, gritou Leandro. Você não sabe com quem está lidando. Fernando, e você quem pensa que é para me dar ordens? Fernando respondeu com um riso sarcástico. E naquele instante, Miguel percebeu. Fernando não estava ali só para ameaçar. Ele tinha um objetivo, uma mensagem, algo maior em mente. E isso poderia destruir tudo ao seu redor. Miguel, tem mais do que você imagina. Sobre a sua mãe. Você precisa saber a verdade antes que tudo isso acabe em tragédia. As palavras de Leandro foram como uma bomba. O tempo parecia congelar. E Miguel sentiu que sua vida estava prestes a desmoronar novamente. O que ele ainda não sabia que as verdades que ele e todos ali tinham buscado se tornariam as maiores mentiras de suas vidas. O desfecho estava perto, e a única certeza era que a tempestade estava apenas começando. Miguel estava paralisado, enquanto o caos se desenrolava diante de seus olhos. O homem encapuzado com a arma em punho rugia ordens, e a tensão no ar era sufocante. Ele não sabia se deveria correr ou enfrentar aquela nova ameaça. O que mais poderia acontecer? A verdade que Carlos havia trazido à tona parecia insignificante diante do perigo imediato. Todo mundo no chão. Vamos acabar com isso rápido. A voz do bandido reverberava. As pessoas se jogaram no chão, a expressão de desespero estampada nos rostos. Miguel, ainda em estado de choque, sentia o coração pulsar em suas têmporas. Clara puxou-o para baixo, o tremor nas mãos dela revelando o medo que também a consumia. Mas em meio à agitação, algo inesperado aconteceu. Os outros homens do grupo
começaram a discutir entre si, e as vozes baixas eram preenchidas com uma tensão palpável. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Um deles murmurou, e Miguel pôde sentir a urgência no tom, como se algo estivesse prestes a explodir. Rosa, que permanecia paralisada conforme as revelações a cercavam, agora se lançou à frente, como uma fera defensiva. Por favor, você não precisa fazer isso. Podemos resolver. Sua voz não era de poderosa, mas de alguém desesperado. Os encapuzados a ignoraram, mas um deles de repente olhou para trás, e algo em seu olhar chamou a atenção de Miguel. Uma breve troca de olhares, como se algo estourasse. Um verdadeiro estrondo interrompeu o momento. O homem que estava no comando da operação foi empurrado e caiu contra uma mesa. Vão se ferrar, eu não tô aqui para brigar. O que Miguel não percebeu era que o encapuzado que falava tinha um sotaque familiar. Enquanto a luta se desdobrava, ele conseguiu dar um passo atrás e, nesse instante, viu perfeitamente o rosto do homem que estava sob a capuz. Fernando, um ex-amigo e rival de infância, agora era um bandido armado. Miguel sentiu uma vertigem. O que era aquilo? A amizade deles, o passado que tinham, agora pulverizado sob a sombra do crime. O ambiente ficou em um quase silêncio, a tensão tomada por uma incredulidade. Fernando virou-se, os olhos refletindo não apenas raiva, mas uma ferida profunda. Surpreso, Miguel? Olhe onde a vida me trouxe. Tudo isso por causa de você e da sua família perfeita. A ira em sua voz era inegável, e Miguel sentiu cada palavra como um golpe. Você não sabe do que está falando, Fernando. Você não tem ideia do que está acontecendo. Ele queria gritar. Queria que Fernando visse a verdade, mas não havia como convencer alguém que estava tão longe. Enquanto isso, outras vozes começaram a se sobrepor, a confusão reinava. Escuta, só estamos seguindo ordens. Um dos homens murmurou, tentando manter a tensão sob controle. Ordem de quem? Rosa gritou, sua bravura tentando se erguer novamente. E aí, em meio aos gritos e à confusão, a luz da verdade começou a aparecer nos rostos. Clara, que olhava intensamente, finalmente entendeu. Foi você, não foi? Você é o traidor. A acusação, lançada como uma flecha, parou o tempo. Todos olharam para Fernando, o ex-amigo que agora parecia um inimigo cruel e calculista. A verdade dói, não é, Clara? Por isso você se escondeu. Mas o que eu fiz foi para mostrar quem são vocês de verdade. O abalo nas palavras dele ecoou como um trovão, culminando em uma tensão que fazia o ar parecer pesado. A sala fervilhava. Miguel sentia que era um filme, tudo acontecendo e ao mesmo tempo nada fazia sentido. Mas essa revelação estava prestes a se aprofundar. Uma terceira porta do restaurante se abriu, e uma figura familiar fez sua entrada, o olhar fixo e determinado. A silhueta era de Leandro. Então, o que ele queria? Parem, gritou Leandro. Você não sabe com quem está lidando, Fernando. E você quem pensa que é para me dar ordens? Fernando respondeu com um riso sarcástico. E naquele instante, Miguel percebeu. Fernando não estava ali só para ameaçar. Ele tinha um objetivo, uma mensagem, algo maior em mente. E isso poderia destruir tudo ao seu redor. Miguel, tem mais do que você imagina. Sobre a sua mãe. Você precisa saber a verdade antes que tudo isso acabe em tragédia. As palavras de Leandro foram como uma bomba. O tempo parecia congelar e Miguel sentiu que sua vida estava prestes a desmoronar novamente. Mas então, com um movimento brusco, um dos encapuzados, impaciente, puxou algo do bolso. Era uma bomba de efeito moral. Se movam, agora. Ele apertou o dispositivo e um estrondo ensurdecedor ecoou no restaurante.
O ar se tornou um turbilhão de fumaça e gritos. Miguel, atordoado, mais uma vez se viu em uma tempestade de caos. Ele não conseguia pensar. Ele só queria salvar Clara, Rosa, todos. A vida dele havia mudado completamente. E agora, em meio a tudo, o que restava de sua verdade? As luzes começaram a piscar e o pânico tomou conta. Ele percebeu que a luta não era apenas contra Fernando, mas uma luta contra as sombras que se espalhavam ao seu redor. E em meio à confusão, outra figura apareceu, uma mulher com um olhar que Miguel conhecia muito bem. "Chega!" gritou. "Eu não vou deixar que tudo isso termine assim." Enquanto a fumaça se dissipava, Miguel viu que era sua mãe. A luz da verdade iluminou o cenário e a confusão se transformou em um tumulto de emoções. O que seus olhos estavam testemunhando? As peças do quebra-cabeça estavam se rearranjando. E longe de serem as verdades que ele esperava, a história estava se revelando muito mais sombria do que poderia imaginar. O que mais sua mãe tinha escondido? E mais importante, quem realmente era Miguel, nesse mundo em que os segredos dançavam em torno dele como sombras ameaçadoras? Miguel estava paralisado, enquanto o caos se desenrolava diante de seus olhos. O homem encapuzado com a arma em punho rugia ordens, e a tensão no ar era sufocante. Ele não sabia se deveria correr ou enfrentar aquela nova ameaça. O que mais poderia acontecer? A verdade que Carlos havia trazido à tona parecia insignificante diante do perigo imediato. Todo mundo no chão. "Vamos acabar com isso rápido." A voz do bandido reverberava. As pessoas se jogaram no chão, a expressão de desespero estampada nos rostos. Miguel, ainda em estado de choque, sentia o coração pulsar em suas têmporas. Clara puxou para baixo. O tremor nas mãos dela, revelando o medo que também a consumia. Mas em meio à agitação, algo inesperado aconteceu. Os outros homens do grupo começaram a discutir entre si, e as vozes baixas eram preenchidas com uma tensão palpável. Não era para ser assim. Um deles murmurou, e Miguel pôde sentir a urgência no tom, como se algo estivesse prestes a explodir. Rosa, que permanecia paralisada conforme as revelações a cercavam, agora se lançou à frente, como uma fera defensiva. "Por favor, você não precisa fazer isso. Podemos resolver." Sua voz não era de poderosa, mas de alguém desesperado. Os encapuzados a ignoraram, mas um deles, de repente, olhou para trás, e algo em seu olhar chamou a atenção de Miguel. Uma breve troca de olhares. Como se algo estourasse, um verdadeiro estrondo interrompeu o momento. O homem que estava no comando da operação foi empurrado e caiu contra uma mesa. "Vão se ferrar! Eu não tô aqui para brigar!" O que Miguel não percebeu era que o encapuzado que falava tinha um sotaque familiar. Enquanto a luta se desdobrava, ele conseguiu dar um passo atrás e, neste instante, viu perfeitamente o rosto do homem que estava sob a capuz. Fernando? Fernando ex-amigo e rival de infância, agora era um bandido armado. Miguel sentiu uma vertigem. O que era aquilo? A amizade deles, o passado que tinham, agora pulverizado sob a sombra do crime. O ambiente ficou em um quase silêncio, a tensão tomada por uma incredulidade. Fernando virou-se, os olhos refletindo não apenas raiva, mas uma ferida profunda. "Surpreso, Miguel? Olhe onde a vida me trouxe. Tudo isso por causa de você e da sua família perfeita." A ira em sua voz era inegável, e Miguel sentiu cada palavra como um golpe. "Você não sabe do que está falando, Fernando. Você não tem ideia do que está acontecendo." Ele queria gritar, queria que Fernando visse a verdade. Mas não havia como convencer alguém que estava tão longe. Enquanto isso, outras vozes começaram a se sobrepor. A confusão reinava. "Escuta, só estamos." Segundo ordens,
Um dos homens murmurou, tentando manter a tensão sob controle. Ordem de quem? Rosa gritou, sua bravura tentando se erguer novamente. E aí, em meio aos gritos e à confusão, a luz da verdade começou a aparecer nos rostos. Clara, que olhava intensamente, finalmente entendeu. Foi você, não foi? Você é o traidor. A acusação, lançada como uma flecha, parou o tempo. Todos olharam para Fernando, o ex-amigo, que agora parecia um inimigo cruel e calculista. A verdade dói, não é, Clara? Por isso você se escondeu. Mas o que eu fiz foi para mostrar quem são vocês de verdade. O abalo nas palavras dele ecoou como um trovão, culminando em uma tensão que fazia o ar parecer pesado. A sala fervilhava. Miguel sentia que era um filme, tudo acontecendo, e ao mesmo tempo, nada fazia sentido. Mas essa revelação estava prestes a se aprofundar. Uma terceira porta do restaurante se abriu e uma figura familiar fez sua entrada, o olhar fixo e determinado. A silhueta era de Leandro. Então, o que ele queria? Parem! Gritou Leandro. Você não sabe com quem está lidando, Fernando. E você quem pensa que é para me dar ordens. Fernando respondeu, com um riso sarcástico. E naquele instante, Miguel percebeu. Fernando não estava ali só para ameaçar. Ele tinha um objetivo, uma mensagem, algo maior em mente. E isso poderia destruir tudo ao seu redor. Miguel, tem mais do que você imagina sobre a sua mãe. Você precisa saber a verdade antes que tudo isso acabe em tragédia. As palavras de Leandro foram como uma bomba. O tempo parecia congelar e Miguel sentiu que sua vida estava prestes a desmoronar novamente. Mas então, com um movimento brusco, um dos encapuzados, impaciente, puxou algo do bolso. Era uma bomba de efeito moral. Se movam, agora! Ele apertou o dispositivo e um estrondo ensurdecedor ecoou no restaurante. O ar se tornou um turbilhão de fumaça e gritos. Miguel, atordoado, mais uma vez se viu em uma tempestade de caos. Ele não conseguia pensar. Ele só queria salvar Clara, Rosa, todos. A vida dele havia mudado completamente. E agora, em meio a tudo, o que restava de sua verdade? As luzes começaram a piscar e o pânico tomou conta. Ele percebeu que a luta não era apenas contra Fernando, mas uma luta contra sombras que se espalhavam ao seu redor. E em meio à confusão, outra figura apareceu, uma mulher com um olhar que Miguel conhecia muito bem. Chega, gritou. Eu não vou deixar que tudo isso termine assim. Enquanto a fumaça se dissipava, Miguel viu que era sua mãe. A luz da verdade iluminou o cenário e a confusão se transformou em um tumulto de emoções. O que seus olhos estavam testemunhando? Mãe? A palavra escapuliu dos lábios de Miguel, envolto em espanto e incredulidade. Ela avançou, os olhos fixos em Fernando. Você não tem ideia do que está fazendo, seu idiota. Saiam, agora. Sua voz estava carregada de um poder que ele nunca tinha visto antes. A mulher que ele pensava conhecer agora parecia uma estranha, e a confiança dela o abalou profundamente. Você está do lado dele? Fernando gritou, quase em desespero. Algo nas palavras dele fez o ar ficar ainda mais denso. Após tudo isso, você ainda defende essa família de criminosos? Miguel olhou entre sua mãe e Fernando, confuso. O que realmente estava acontecendo? Por que a vida deles parecia um filme de terror sem fim? E em um momento de explosão, a bomba de efeito moral explodiu. Mas não era só uma bomba de pânico. Era um sinal para alguém atrás de Fernando. Alguém que guardava um segredo maior que todos ali tinham imaginado. O verdadeiro traidor. A mente por trás de tudo. Antes que Miguel pudesse processar a revelação, uma terceira figura entrou no restaurante. Um rosto conhecido, mas não esperado. A figura era um agente da polícia e seu olhar dizia tudo. Cheguei tarde demais?
A verdade se desdobrou diante de Miguel, e ele entendeu que tudo, cada lágrima, cada grito, cada momento de dor, era apenas o começo. Ele não conhecia sua mãe, ele não conhecia nada, e nesse momento, tudo o que ele sabia desmoronou. Enquanto a fumaça se dissipava e a tensão dominava o ar, Miguel estava prestes a descobrir que a verdadeira batalha não era contra Fernando, mas contra os próprios fantasmas de sua família. O que mais estava escondido? E mais importante, quem era ele realmente? O destino de todos no sabor da terra estava prestes a ser escrito, e as páginas estavam em chamas. Miguel estava paralisado, enquanto o caos se desenrolava diante de seus olhos. O homem encapuzado, com a arma em punho, rugia ordens, e a tensão no ar era sufocante. Ele não sabia se deveria correr ou enfrentar aquela nova ameaça. O que mais poderia acontecer? A verdade que Carlos havia trazido à tona parecia insignificante diante do perigo imediato. Todo mundo no chão. Vamos acabar com isso rápido. A voz do bandido reverberava. As pessoas se jogaram no chão, a expressão de desespero estampada nos rostos. Miguel, ainda em estado de choque, sentiu o coração pulsar em suas têmporas. Clara puxou-o para baixo, o tremor nas mãos dela revelando o medo que também a consumia. Mas em meio à agitação, algo inesperado aconteceu. Os outros homens do grupo começaram a discutir entre si, e as vozes baixas eram preenchidas com uma tensão palpável. Não era para ser assim. Um deles murmurou, e Miguel pôde sentir a urgência no tom, como se algo estivesse prestes a explodir. Rosa, que permanecia paralisada conforme as revelações a cercavam, lançou-se à frente, como uma fera defensiva. Por favor, você não precisa fazer isso. Podemos resolver. Sua voz não era de poderosa, mas de alguém desesperado. Os encapuzados a ignoraram, mas um deles, de repente, olhou para trás e algo em seu olhar chamou a atenção de Miguel. Uma breve troca de olhares, como se algo estourasse. Um verdadeiro estrondo interrompeu o momento. O homem que estava no comando da operação foi empurrado e caiu contra uma mesa. Vão se ferrar, eu não tô aqui para brigar. O que Miguel não percebeu era que o encapuzado que falava tinha um sotaque familiar. Enquanto a luta se desdobrava, ele conseguiu dar um passo atrás, e neste instante, viu perfeitamente o rosto do homem que estava sob a capuz. Fernando, um ex-amigo e rival de infância, agora era um bandido armado. Miguel sentiu uma vertigem. O que era aquilo? A amizade deles, o passado que tinham, agora pulverizado sob a sombra do crime. O ambiente ficou em um quase silêncio, atenção tomada por incredulidade. Fernando virou-se, os olhos refletindo não apenas raiva, mas uma ferida profunda. Surpreso, Miguel. Olha onde a vida me trouxe. Tudo isso por causa que você e da sua família é perfeita. A ira em sua voz era inegável, e Miguel sentiu cada palavra como um golpe. Você não sabe do que está falando, Fernando. Você não tem ideia do que está acontecendo. Ele queria gritar, queria que Fernando visse a verdade. Mas não havia como convencer alguém que estava tão longe. Enquanto isso, outras vozes começaram a se sobrepor. A confusão reinava. Escuta, só estamos seguindo ordens. Um dos homens murmurou, tentando manter a tensão sob controle. Ordem de quem? Rosa gritou, sua bravura tentando se erguer novamente. E aí, em meio aos gritos e à confusão, a luz da verdade começou a aparecer nos rostos. Clara, que olhava intensamente, finalmente entendeu. Foi você, não foi? Você é o traidor. A acusação, lançada como uma flecha, parou o tempo. Todos olharam para Fernando, o ex-amigo que agora parecia um inimigo cruel e calculista. A verdade dói, não é, Clara? Por isso você se escondeu. Mas o que eu fiz foi para mostrar quem são vocês de verdade. O abalo nas palavras dele ecoou como um trovão, culminando em uma tensão que fazia o ar parecer pesado. A sala
fervilhava. Miguel sentia que era um filme. Tudo acontecendo e, ao mesmo tempo, nada fazia sentido. Mas essa revelação estava prestes a se aprofundar. Uma terceira porta do restaurante se abriu e uma figura familiar fez sua entrada. O olhar fixo e determinado. A silhueta era de Leandro. Então o que ele queria? Parem! Gritou Leandro. Você não! Sabe com quem tá lidando, Fernando? E você quem pensa que é para me dar ordens? Fernando respondeu com um riso sarcástico. E naquele instante, Miguel percebeu. Fernando não estava ali só para ameaçar. Ele tinha um objetivo, uma mensagem, algo maior em mente. E isso poderia destruir tudo ao seu redor. Miguel, tem mais do que você imagina sobre a sua mãe. Você precisa saber a verdade antes que tudo isso acabe em tragédia. As palavras de Leandro foram como uma bomba. O tempo parecia congelar. E Miguel sentiu que sua vida estava prestes a desmoronar novamente. Num movimento brusco, um dos encapuzados, impaciente, puxou algo do bolso. Era uma bomba de efeito moral. Se movam, agora! Ele apertou o dispositivo e o estrondo ensurdecedor ecoou no restaurante. Os gritos aumentaram. O ar se tornou um turbilhão de fumaça e caos. Miguel, atordoado, mais uma vez se viu numa tempestade de desespero. Ele não conseguia pensar. Ele só queria salvar Clara, Rosa, todos. A vida dele havia mudado completamente. E agora, em meio a tudo, o que restava de sua verdade? Mas então, com um murmúrio que cortou a confusão, uma voz familiar ecoou na tempestade de fumaça. Esperem! Era sua mãe. Miguel se virou, a visão dela emergindo na névoa. Uma figura mágica e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Mãe! Ela estava diferente, mais velha, mas a expressão era intensa. Seus olhos brilhavam, talvez de raiva, talvez de dor. Eu não sou a pessoa que você pensa que sou. Todos pararam para olhar. A fumaça parecia dividir os mundos. De um lado, os encapuzados prontos para atacar, e do outro, a verdade prestes a se revelar. Mãe, o que você quer dizer? Miguel perguntou, a voz embargada por lágrimas que mal contidas. Eu sou a verdadeira mente por trás disso tudo, ela disse. E o mundo de Miguel desmoronou sob seus pés. A sala inteira estava em choque. O que? Os gritos ecoaram. Você está mentindo! Um dos bandidos berrou, mas ele também parecia abalado. Não, eu não estou. A mãe dele falou com calma. Eu fiz tudo isso para proteger vocês. Os olhos de Miguel se arregalaram. Coração disparado. Proteger? Você está se referindo a nós ou a você mesma? A fragilidade do momento era palpável. O tempo parecia parar. E eu estava tentando salvar o que restou. E agora? Ela hesitou, o silêncio ensurdecedor. Vocês precisam decidir. Decidir o quê? Miguel gritou, a raiva se misturando com a dor. Sobre o que você está falando? O que nós temos que decidir? Uma segunda detonação ecoou, mais distante, como um aviso. Um olhar surge. Os homens encapuzados recuaram. Ela não está sozinha. Algo ainda maior se aproximava, e a verdade permanecia escondida na poeira da fumaça. Decidir se devemos lutar ou correr. A escolha é sua, Miguel. E numa fração de segundo, enquanto o pânico tomava conta da sala, Miguel se viu encurralado, não apenas pela situação, mas também pelos segredos que tinham sido revelados. O que ele ia fazer? O peso da verdade era um fardo pesado. A tempestade estava apenas começando, e o ponto crucial que decidisse sua vida e a de todos ali estava prestes a acontecer. Miguel estava paralisado, enquanto o caos se desenrolava diante de seus olhos. O homem encapuzado, com a arma em punho, rugia ordens, e a tensão no ar era sufocante. Ele não sabia se deveria correr ou enfrentar aquela nova ameaça. O que mais poderia acontecer?
A verdade que Carlos havia trazido à tona parecia insignificante diante do perigo imediato. Todo mundo no chão. Vamos acabar com isso rápido. A voz do bandido reverberava. As pessoas se jogaram no chão, a expressão de desespero estampada nos rostos. Miguel, ainda em estado de choque, sentiu o coração pulsar em suas têmporas. Clara puxou-o para baixo, o tremor nas mãos dela revelando o medo que também a consumia. Mas em meio à agitação, algo inesperado aconteceu. Os outros homens do grupo começaram a discutir entre si, e as vozes baixas eram preenchidas com uma tensão palpável. Não era para ser assim, um deles murmurou. E Miguel pôde sentir a urgência no tom, como se algo estivesse prestes a explodir. Rosa, que permanecia paralisada conforme as revelações a cercavam, lançou-se à frente, como uma fera defensiva. Por favor, você não precisa fazer isso. Podemos resolver. Sua voz não era de poderosa, mas de alguém desesperado. Os encapuzados a ignoraram, mas um deles, de repente, olhou para trás e algo em seu olhar chamou a atenção de Miguel. Uma breve troca de olhares. Como se algo estourasse, um verdadeiro estrondo interrompeu o momento. O homem que estava no comando da operação foi empurrado e caiu contra uma mesa. Vão se ferrar. Eu não tô aqui para brigar. O que Miguel não percebeu era que o encapuzado que falava tinha um sotaque familiar. Enquanto a luta se desdobrava, ele conseguiu dar um passo atrás e, neste instante, viu perfeitamente o rosto do homem que estava sob a capuz. Fernando? Fernando, um ex-amigo e rival de infância. Agora era um bandido armado. Miguel sentiu uma vertigem. O que era aquilo? A amizade deles, o passado que tinham, agora pulverizado sob a sombra do crime. O ambiente ficou em um quase silêncio, a tensão tomada por incredulidade. Fernando virou-se, os olhos refletindo não apenas raiva, mas uma ferida profunda. Surpreso, Miguel, olhe onde a vida me trouxe. Tudo isso por causa de você e da sua família perfeita. A ira em sua voz era inegável, e Miguel sentiu cada palavra como um golpe. Você não sabe do que está falando, Fernando. Você não tem ideia do que está acontecendo. Ele queria gritar, queria que Fernando visse a verdade, mas não havia como convencer alguém que estava tão longe. Nesse momento, a tensão dentro do restaurante atingiu um pico. E então, como se o universo tivesse prestes a se derrubar, a porta dos fundos se abriu com força. Um grupo de policiais entrou, armas em punho, prontos para ação. Polícia, abaixem as armas! O grito ecoou. Miguel virou-se para a direção da voz, e uma figura em especial se destacou. Era Carlos, o antigo associado de seu pai. Ele parecia decidido, mas havia algo que não se encaixava. Carlos, o que você está fazendo aqui? Miguel perguntou, confuso, cercado pelo pânico. Não importa agora, Miguel. A questão é... Uma gritaria arrasadora interrompeu as palavras dele. O líder dos encapuzados se virou rapidamente mirando a arma na direção de Carlos. Ninguém se mexe. Você não faz ideia do que está acontecendo aqui. A tensão era palpável e os olhos de Miguel se arregalaram. O que estava prestes a acontecer? Mas então, tudo mudou novamente. Os policiais começaram a se mover e a consciência da situação se iluminou de maneira trágica. Um tiro foi disparado. Não! Miguel gritou. Mas era tarde demais. O barulho ecoou e a sala tornou-se um cenário de caos. Um dos bandidos havia sido atingido, mas, em uma reação desesperada, disparou sua arma em direção ao caminho de Carlos. E então, o verdadeiro choque. Antes que o tiro pudesse atingir o alvo, uma figura inesperada apareceu entre eles. Era a mãe de Miguel. O corpo dela parou o tempo. A cena desacelerou, como se o mundo estivesse se desfazendo ao redor. Mãe? A palavra escapuliu dos lábios de Miguel em um sussurro horrorizado, o queixo caindo em incredulidade. Ela tinha se colocado na linha de fogo para salvar Carlos.
O caos diminuiu por um momento. As cabeças se voltaram para ela, a luz da verdade refletindo nos rostos horrorizados. Não façam isso, ela disse, com uma autoridade que paralisou todos. Eu sou a chave, minha vida, tudo isso está conectado. Os olhares se fixaram nela, indignados e confusos. Miguel sentiu o coração disparar, cada batida mais forte com a revelação. Mãe, o que você quer dizer? O que está acontecendo? Ela respirou fundo, sabendo que tudo ali estava prestes a mudar. Os segredos que você conhece são apenas a ponta do iceberg, e se o que você descobrisse sobre mim fosse a verdadeira razão de que aconteceu. Mas antes que ela pudesse continuar, uma nova explosão estourou do lado de fora. A porta explodiu em pedacinhos, e uma fumaça negra começou a se espalhar. O que foi isso? Miguel gritou, o desespero no tom da voz ecoando pela sala. É hora de você descobrir a verdade, Miguel, gritou Carlos, agora parecendo mais desesperado do que nunca. E ele sabia que o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. O destino do sabor da terra e de todos ali estava prestes a ser decidido de uma forma que ninguém poderia imaginar. E então, no calor do momento, a pergunta pairou no ar. Quem eram realmente aquelas pessoas? O que estava escondido sob as camadas de mentiras? Miguel sentiu que um novo ciclo de caos estava apenas começando. E ele estava no centro, sem saber se conseguiria sair intacto. Miguel estava paralisado, o coração batendo forte enquanto a confusão e o caos tornavam-se um só. O homem encapuzado, a arma em punho, rugia ordens, desatando o inferno diante de seus olhos. Ele não sabia se deveria correr ou enfrentar o monstro que haviam trazido para suas vidas. O que mais poderia acontecer? A verdade que Carlos havia revelado agora parecia insignificante diante daquele cenário apocalíptico. Todo mundo no chão. Vamos acabar com isso rápido. O grito ecoava, e os rostos dos clientes estavam pálidos, os olhos cheios de terror. O clima estava pesado. Miguel sentiu o coração pulsar na garganta. Clara o puxou para baixo, suas mãos tremiam como folhas ao vento. Mas a tensão do momento perpassava o ar, como eletricidade. No meio da gritaria, alguns dos bandidos começaram a discutir entre si. Não era para ser assim. Parou. Um deles murmurou e a urgência na voz era palpável. Miguel sentiu que tudo estava prestes a estourar. Então, como num filme de ação, Rosa se lançou à frente, a coragem misturada com desespero. Por favor, você não precisa fazer isso. Podemos resolver. Sua voz falhou, quebrada pela adrenalina. O capuz de um dos bandidos virou-se em direção a ela, mas um chamado inesperado interrompeu a cena. A porta dos fundos se escancarou, um tremendo estrondo, e num flash, enquanto tudo parecia distorcido, o homem que estava no comando da operação foi derrubado, caindo contra uma mesa. Vão se ferrar, eu não tô aqui para brigar. Miguel mal podia acreditar em seus ouvidos. Ao observar, reconheceu o sotaque familiar. Era Fernando, o amigo rival de sua infância, agora um inimigo armado. Uma onda de confusão percorria o restaurante. Como? Puderam acabar assim? Você não sabe como sua vida é perfeita, Miguel. Fernando gritou, seu olhar carregado de ressentimento. Enquanto você aproveitava a vida, eu acabei nesse círculo vicioso, tudo por sua causa. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Miguel queria gritar, queria bradar que ninguém sabia das dores que ele guardava. Não era justo. Mas o que viria a seguir era mais do que um grito. Então, o inesperado se concretizou. Sua mãe, que pensara estar distante, apareceu entre os gritos e a fumaça. Ela se posicionou à frente, os olhos determinados. Mãe! Ele chamou, a incredulidade misturando-se à esperança. Não façam isso! Ela gritou, seu tom tão firme que paralisou o caos por um instante. Sou a chave disso tudo. Não sou a vilã que vocês pensam. Miguel sentou-se nas beiras de suas palavras, a mente a mil. O que você está dizendo, mãe? Suas palavras correram como um eco confuso.
Estamos todos conectados por um segredo. A verdade que vocês buscam é que a vida de cada um de vocês pode mudar se aceitarem isso. Eu estava tentando proteger. Mas antes que garantissem o que estava por vir, um estrondo nas portas do restaurante cortou a tensão. Polícia! Abaixem as armas! Um grito de ordem reverberou pela sala, e Miguel viu Carlos, o antigo sócio de seu pai. A presença dele trouxe um sopro de esperança, mas também um vazio de insegurança. O que ele estava fazendo ali? Carlos, você está em perigo! Miguel gritou, e no mesmo instante, disparos interromperam. O estalo de uma bala fez todo mundo se esquivar, e uma cena de terror começou. O pânico tomou forma, e a adrenalina correu solta. Mas entre o caos, as verdades começaram a borbulhar. A mãe de Miguel se colocou à frente, sentindo que tinha que proteger a todos. Não deixem que isso termine assim. A determinação dela era quase palpável. Não façam isso, mãe, Miguel exclamou. A dor da incerteza arranhando sua voz. Poderia ela ser a chave ou o fim? Os rostos se voltaram para ela. Algo grande e catastrófico estava prestes a estourar. Ele precisava de respostas, e enquanto a fumaça dos tiros se dissipava, a necessidade de verdade enraizava-se nele. Miguel sabia que esse momento definiria não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. E então, a pergunta restou no ar. O que veriam encontrar? O que as mentiras desveladas estariam prestes a revelar? As chamas da busca pela verdade estavam acesas, e Miguel sentiu que aquilo era só o começo. E agora, meu querido leitor, aproveite este momento. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. A sua participação faz toda a diferença.